Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje é Primavera Árabe, também conhecida como Revolução de Jasmim, um movimento já do século XXI, muito forte, que ocorreu aonde nós temos as petroditaduras no Oriente Médio. São vários países que têm os seus ditadores, que estabelecem uma séria censura nesses locais e mesmo assim a população conseguiu se manifestar. Tudo começa quando esse rapaz da Tunísia, Mohamed, ele tem o seu carrinho de fruta tirado por conta que ele não conseguia pagar os impostos e também não tinha dinheiro para pagar a propina que os policiais pediam para ele continuar trabalhando. Desesperado, porque era a única forma de sustento de sua família, ele joga combustível no corpo e joga fogo. Mas ele pede para alguém filmar essa situação. Ele estava disposto a morrer, mas denunciar o que as pessoas passam nessas ditaduras. A desigualdade social gritante, a falta de liberdade para trabalhar, a falta de liberdade de expressão. Bem, no desespero dessa gravação e de apagar esse fogo, esse rapaz ficou muito tempo no hospital, mas infelizmente acabou morrendo e ele morreu por uma causa. A causa se chama Revolução de Jasmim ou Primavera Árabe. O maior instrumento usado nesse movimento foram as redes sociais. As redes sociais, principalmente o uso do Facebook e do Twitter para denunciar, para chamar a população para as manifestações, para que as pessoas fossem para a rua e quem mais foi envolvido foram os jovens. Os jovens estavam dispostos a morrer pela causa. Uma causa é de derrubar essas ditaduras. Bem, a participação da TV também foi importante e nós temos uma grande crise aí do sistema de telefonia, aonde que só 60% da população conseguia ter acesso, mas mesmo assim eles conseguiram denunciar. Essas foram as áreas mais abaladas. Lembrar que o que é árabe? Toda a população que mora no norte da África e no Oriente Médio pode ser chamado de árabe. São países árabes. Bem, e tudo começa na Tunísia e se espalha por todos esses países marcados em verde com os números, onde nós temos de grandes manifestações até pequenos movimentos, mas que foram importantes. Bem, algumas das manifestações, isso aqui, por exemplo, é um exemplo na Síria, as manifestações contra o governo de Bashar, e todos esses ditadores sofreram. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos. Mubarak, do Egito, caiu o seu governo, quando ele viu que não dava, mas ele foge, ele sai do governo. Bem ali na Tunísia, também foi outro ditador que caiu. Muammar Gaddafi, 42 anos no poder, e ele disse, eu só saio da Líbia morto. Muito bem, mataram Muammar Gaddafi, e aí ele sai do poder. E o da Síria ainda permanece, né? Ainda permanece porque ele tem um apoio direto. A Síria tem apoio direto da Rússia e tem o apoio da China. Eu tenho a permanência no Bahrein e na Jordânia. Essa aqui é uma charge de um cartunista muito importante chamado Latuf, que ele mostra que pode, a charge quer mostrar que essas manifestações podem conseguir plantar uma nova muda aí, uma nova esperança para esse povo de uma democracia, mesmo vivendo em uma situação onde o petróleo é para poucos e a massa de população vive na miséria. Se nós pegarmos os dados de da população economicamente ativa do Oriente Médio, a grande maioria trabalha na zona rural. E você tem o petróleo como base econômica. Quer dizer, então, que o petróleo é para poucos. Bem, eu coloquei uma questão de Enem 2011, sobre o assunto. O mundo árabe, países governados há décadas por regimes políticos centralizadores, contabilizaram metade da população com menos de 30 anos, desses, 56% têm acesso à internet. Sentindo-se sem perspectivas de futuro e diante da estagnação da economia, esses jovens incubam
vírus sedentos por modernidade e democracia. Em meados de dezembro, um tunisiano de 26 anos, vendedor de frutas, põe fogo no próprio corpo em protesto por trabalho, justiça e liberdade. Uma série de manifestações eclode na Tunísia e, como epidemia, o vírus libertário começa a se espalhar pelos países vizinhos, derrubando em seguida o presidente do Egito, Mubarak. Sites e redes sociais como Facebook e Twitter ajudaram a mobilizar manifestantes do norte da África e de ilhas do Golfo Pérsico. Considerando os movimentos políticos mencionados no texto, o acesso à internet permitiu aos jovens árabes: letra A reforçar a atuação dos regimes políticos existentes. Letra B, tomar conhecimento dos fatos sem se envolver. C, manter o distanciamento necessário à sua segurança. D, disseminar vírus capazes de destruir programas dos computadores. E letra E, difundir as ideias revolucionárias que mobilizaram a população. Difundir essas ideias revolucionárias e a população se mobilizou para isso. E vários ditadores caíram. Outros não caíram. O apoio que eles tiveram, principalmente da Rússia, foi com que eles permaneçam no poder até hoje. Mas o confronto ainda existe. A Primavera Árabe foi responsável aí por fomentar vários conflitos que nós temos até hoje. Até a próxima.